Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Capital Talks. O que nós fazemos aqui? Conteúdo, empreendedorismo, investimento e nova economia. Eu sei que você precisa de tudo isso. Portanto, fique ligado, porque a partir de agora, só conteúdo de altíssima qualidade. Boa noite já para todo mundo aqui, né? Boa noite. É bom, né, que tem poucas pessoas, então tá pertinho. Legal. E só por curiosidade, quem aqui conhece a Adapta? Quem não? Peraí, alguém não levantou a mão? Quem não levantou a mão? Tô de olho em vocês. Mas legal, a maioria das pessoas conhece. Já vi que tem vários clientes aqui nossos também. Eu fui avisado agora que eu vou ter só 30 minutos, então eu vou tentar ser bem rápido aqui, porque ia levar, na verdade, 1 hora a palestra. E, na verdade, até 1 hora já ia ser meio ambicioso. Então, eu vou ver se vou ter que cortar uma coisa ou outra, mas eu vou tentar ser o mais claro possível aqui para todos vocês. O que é a Adapta? Eu até coloquei, né? Quem é a Adapta? Mas a Adapta, bom, a gente lançou um pouco mais de 1 ano, a gente tem mais de 50 mil clientes. A gente tem clientes em praticamente todas as grandes empresas do Brasil, tem profissionais que usam a Adapta, incluindo pessoas famosas, né, como o líder do Ministério Público Digital, o Danilo Gentili, o Ricardo Morim, entre vários outros. A gente também fez o maior evento de inteligência artificial generativa da América Latina, tinha 5 mil pessoas lá no Transamérica, tem pessoas até aqui que estavam lá. E, basicamente, a gente é um hub de inteligência artificial, um ecossistema de inteligência artificial generativa, porque a gente oferece cursos, oferece o próprio software, que é tipo um chat GPT, só que com outras funcionalidades, e a gente oferece também uma newsletter. E quem sou eu, né? Eu sou ex-jogador de polo aquático, eu gosto de falar isso porque é inusitado, eu acho que ninguém nunca nem jogou polo aquático aqui, então eu acho engraçado. Aqui perto, no Clube Pinheiros. Empreendedor serial, tive 4 empresas diferentes que passaram de 10 milhões anuais, todas sem investimento externo. A Copy Experts, a Transfer English, a PetV e a Adapta. A gente já vendeu a Transfer English e a PetV, então hoje eu só tenho a Adapta mesmo. Então sou CEO, cofundador da Adapta. E hoje eu quero falar para vocês o mínimo que todos aqui deveriam saber sobre inteligência artificial generativa. Então quero que vocês saiam aqui nesses 30 minutos já conseguindo, amanhã mesmo, no almoço, falar uma coisa inteligente para os seus colegas, né? Então, vocês vão até aprender frameworks para com que isso fique mais fácil na cabeça de vocês e vocês se pareçam as pessoas mais inteligentes do almoço amanhã ou do jantar de hoje, depois daqui. Tá? E para falar de inteligência artificial, eu gosto de falar de inteligência. O que é inteligência? Tem várias definições boas de inteligência, não vou ler elas aqui para vocês, porque eu só vou ler a última delas que eu gosto, que é a capacidade de alcançar objetivos. Ela vem do Max Tegmark, que é um físico famoso, e eu gosto muito dessa definição. E se você pensar, é por isso que a gente, como seres vivos, por que os humanos são os mais inteligentes? É porque a gente não é o mais rápido, mas a gente foi lá e criou o carro. A gente não sabe voar que nem uma águia, mas a gente foi lá e criou o avião. A gente não respira debaixo da água, mas a gente foi lá e criou submarinos. A gente não sobrevive ao espaço, mas a gente criou foguete. Né? Tudo que a gente quer fazer, a gente acha um meio de fazer. E o que é interessante na inteligência artificial generativa? Por que ela é tão inteligente? Por que ela está na boca de todo mundo, está no dia a dia de todo mundo? Porque ela pode fazer muita coisa. Ela é muito inteligente. Né? Então, ela pode desde escrever até te ajudar a pensar, te ajudar a analisar dados. Ela pode fazer um monte de coisa e por isso que ela é tão interessante. E como que você pode, então, ficar mais inteligente em segundos, fazer mais coisas usando inteligência artificial generativa bem. Então, por exemplo, mesmo que você não saiba nada sobre programar, hoje em dia você literalmente pode programar escrevendo. Né? Você não precisa saber nem mais de linguagem. A sua linguagem já é uma linguagem de programação. E aqui é uma coisa muito legal, que essa é a primeira dica já para amanhã vocês parecerem mais inteligentes. Vocês vão falar, bem, existem 4 níveis de inteligência artificial generativa, quando alguém te perguntar, né, sobre. E o primeiro nível é o nível de tarefa. Tá? Hoje eu quero que vocês todos estejam pelo menos nesse nível aqui, já amanhã no trabalho de vocês também. Né? Pelo menos vocês têm que usar a inteligência artificial generativa dentro das tarefas que vocês já fazem hoje. E uma coisa que eu gosto sempre de brincar é,
vocês precisam... Quem aqui precisa pensar no trabalho? Então tem gente que não precisa pensar, ótimo, eu não sei, vocês trabalham? Né? Mas eu imagino que todo mundo tem que pensar no trabalho. E se você precisa pensar no seu trabalho, então inteligência artificial generativa pode te ajudar. Tá? E aqui até tem também uma vitória rápida que você pode fazer, por exemplo, quando você for pensar, quais frameworks você usaria para decidir sobre qualquer decisão que você precisa fazer. Me faça as perguntas necessárias para ter contexto suficiente para me ajudar. Esse é um prompt, por exemplo, que literalmente vocês podem usar amanhã já, quando vocês forem fazer alguma decisão que vai ajudar vocês. O segundo nível que eu chamo é usar IA generativa dentro de um fluxo de trabalho. Então, aqui no primeiro nível, eu estou falando sobre usar um chat GPT da vida mesmo, ou Adapta-One, por exemplo, que é o nosso software, já numa tarefa. Né? Aqui no fluxo de trabalho, é você pegar um fluxo de trabalho que já tem na sua empresa. Então, por exemplo, você já tem um fluxo de trabalho para escrever contratos, para assinar contratos. Usar a inteligência artificial generativa dentro de um fluxo de trabalho é, por exemplo, estabelecer uma regra amanhã na sua empresa de que, antes de assinar um contrato, vocês vão colocar o contrato na IA e pedir para ele revisar e dar boas ideias. Por exemplo, aí vocês já estão usando ela dentro de um fluxo de trabalho normal dentro da empresa de vocês. O terceiro nível é um fluxo de trabalho automatizado. Isso significa o quê? Significa que, por exemplo, você pode ter um atendimento ao cliente que é feito totalmente automatizado, que não precisa entrar nenhum cliente. Então, quem é cliente aqui da Adapta já conhece o Camilo, por exemplo, que é nosso camaleãozinho, que você consegue conversar com o camaleãozinho sem ter a interferência de um humano. Então, esse é um exemplo do terceiro nível. É um fluxo de trabalho já automatizado. A IA já está fazendo tudo naquele trabalho específico. E o quarto nível, que a grande maioria aqui das empresas nem vai entrar nesse nível, mas é um produto com IA. É como, por exemplo, o nosso produto, o Adapta-One, que é um produto que já tem IA nele, né, que o produto já é com IA. E, de novo, vocês nem vão precisar entrar nesse nível, provavelmente. Se vocês só fizerem ali, ficarem bom no primeiro nível, que é usar nas tarefas que vocês já fazem hoje, vocês já estarão melhores do que 90% das pessoas. Simples assim. Vocês têm tarefas, a IA pode ajudar em tarefas, vocês vão começar a usar a IA para te ajudar nessas tarefas. Né? O que é a inteligência artificial generativa? Né? Eu gosto de dar essa distinção clara. Tem a inteligência artificial normal, a preditiva, que vocês já convivem com ela há muito tempo. A mais normal, o seu algoritmo ali no Instagram, por exemplo, como que ele sabe que você vai gostar daquele post de gatinhos? Porque você já deu like em 10 mil posts de gatinhos. Então, ela entende que você gosta de gatinhos e aparecem mais gatinhos para você. Né? A inteligência artificial generativa é sobre criar alguma coisa. E ela usa vários princípios da inteligência artificial preditiva mesmo, mas ela está usando para criar alguma coisa. E criar o quê? Pode ser imagens, por exemplo. Né? Então, aqui tem algumas imagens sendo criadas por diferentes softwares de IA, de imagens. Ela pode criar vídeos, né? Aqui também diferentes prompts, diferentes vídeos sendo criados por IAs diferentes. Ela pode também criar áudio. Será que vai tocar o áudio? Não, não tocou. Mas o áudio era bom. Era uma musiquinha que a gente criou. Esse até dando. Quem aqui já testou o Suno.ai ou o Udio? Só você? Vocês testem também depois. É chocante. É muito bom. Vocês podem pedir, tipo, você dá de presente para alguém, assim, aniversário de alguém, você cria uma musiquinha e fica perfeito. Você pode pedir forró, sertanejo, funk, qualquer que seja o seu estilo musical preferido. Já fica a dica. Essa é a minha preferida. Dessas de brincar, e a de brincar, essa daqui é a melhor que tem. Que legal. Mas a mais importante de todas, a útil, de fato, para o seu trabalho, é a de texto aos multimodais, né? Que nem o ChatGPT do OpenAI, o Claude da Anthropic, o Gemini do Google e, é claro, o Adapta-One da Adapta. Né? E por que ela é a maior revolução, né, desde a eletricidade? Muita gente fala isso, que desde a eletricidade essa é a maior revolução, mais até do que a própria internet. Porque ela pode mudar literalmente como tudo funciona, né? Ela pode te entregar mais personalização, mais automação, quantidade, qualidade, velocidade. E como eu falei, é só você pensar, por exemplo, se todo mundo
pensa para fazer um trabalho, todo mundo pelo menos deveria pensar para fazer um trabalho, a IA pode ajudar, porque ela pode te ajudar a pensar, né? E o que é o mínimo, então, que você precisa saber sobre inteligência artificial generativa? Bom, nesses 5 minutos eu já acho que você já está sabendo mais do que sabia, então já é um bom começo, então já está bem ali no mínimo. Mas uma terminologia básica que você também vai ficar muito inteligente se você começar a usar isso aqui nas suas conversas, as pessoas vão gostar. A primeira é modelo. Modelo é simplesmente qual que é a inteligência artificial generativa que você está usando. Então, você vai ver, que modelo que é? Pode ser o GPT do ChatGPT, pode ser e o próprio ChatGPT, por exemplo, se você for usar lá, você vê que tem vários modelos, né? E dentro da Adapta, a gente tem todos os modelos, não só da OpenAI, a gente tem do Cloud, do Google, do Facebook, etc. Né? O prompt, obviamente, é a instrução, a pergunta que você faz lá com o ChatGPT. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar do famoso prompt. Engenharia de prompt é essa arte e ciência de criar prompts inteligentes que vão te dar resultados melhores. API é o conjunto de regras e protocolos pelos quais você vai conseguir até usar um desses modelos. Então, você sempre vai ouvir também, você está usando a API do GPT ou a API do Cloud. Significa basicamente isso. Você está pegando o modelo dele e colocando dentro do seu produto, por exemplo. Outros termos, LLM é o tipo de inteligência artificial do ChatGPT, por exemplo. Né? É um Large Language Model. Base de dados de vetores. Essa daqui já é mais... Quando você falar uma dessas, a galera vai ficar em choque. Né? É um banco de dados feito especialmente para inteligências artificiais. Né? É o máximo, é o que você precisa saber agora. Não precisamos entrar em detalhes. Né? Um agente em inteligência artificial, um agente é justamente uma inteligência artificial que consegue tomar ações. Então, ela não só te responde. Você pode criar um agente, por exemplo, que consegue entrar no seu e-mail e responder os e-mails para você. Isso poderia ser um agente. Ou o nosso robô de vendas no WhatsApp, que depois eu ligeiramente vou colocar vocês dentro dele. Aqui, vai ser minha isca para vocês. Então, vocês vão conseguir ver um agente em ação. E se ele for bom o suficiente, ele vai convencer vocês aqui que não são clientes ainda. Né? E RAG, essa daqui também já é avançada. Né? Retrieval Augmented Generation. Isso aqui é a tecnologia pelo qual o banco de dados de vetores funciona. É como você dá mais memória para as inteligências artificiais. Tokens são meio que os caracteres da IA. Tá bom o suficiente por agora. E janela de contexto é a memória. Dentro de um chat, por exemplo, é a memória, é o que ele consegue se lembrar. É tipo sua memória de curto prazo. E, por fim, o chat é a conversa que você tem ali. Um chat na conversa com a IA generativa. E agora, lembrando que eu falei, nível 1, usar em tarefas. Eu quero que vocês fiquem bons, pelo menos nesse nível 1, hoje, agora. Tá? Então, se vocês prestarem atenção nisso, vocês já vão ficar melhor do que 90% das pessoas e vocês vão conseguir te usar melhor amanhã mesmo em qualquer inteligência artificial. Pode ser a nossa, que é melhor, é óbvio, ou pode ser outras também não tão boas, mas aí é com vocês. Então, o prompt, obviamente, é o que fica aqui na parte de onde você escreve. Certo? Esse aqui é o Adapta One, por exemplo, o nosso software. E quais são os 4 Is para prompts perfeitos? A primeira coisa que você deveria pensar é intenção. Então, quando você for escrever seu prompt, isso vale até, é bom para o prompt, mas é bom para a sua vida até. Quando você for pedir uma tarefa para um colega, para qualquer coisa, qual que é a sua intenção? O que você de fato quer? E é óbvio que se você mostrar a sua intenção, deixar ela mais clara para a inteligência artificial, melhor. Né? Então, intenção. Depois de intenção é instrução. Né? É dar a instrução, é o que você quer da inteligência artificial. É o verbo de ação mesmo. Informação, que é complementar com as informações que você quer. Você dá mais contexto para ela. Então, por exemplo, isso é meio óbvio também, mas é muito importante. Se você pedir uma tarefa para um funcionário que chegou hoje na sua empresa, e você pedir a mesma tarefa para alguém que faz a mesma função, mas que já está há 6 meses lá, quem vai provavelmente fazer melhor? É quem está há 6 meses. É quem tem mais contexto, quem tem mais informação, quem entende melhor o que você quer a partir da sua instrução. E o último é interação, que é dar feedback para a IA. A primeira resposta dela não vai ser boa, vai ser uma merda, provavelmente. Mas o que você precisa fazer? A primeira coisa é ficar melhor em escrever prompt. A segunda é dar feedback. Falar, opa, então, eu senti que as ideias que você me deu aqui estão meio mornas. Dá para ser mais ousado. Né? De 0 a 10, você foi ousado 6. Eu quero um 10.
É algo que você poderia fazer. Então, por exemplo, por que é importante você explicar seu objetivo? É primeiro para você mesmo ter mais clareza sobre o que você está pedindo, né? Então, por exemplo, muita gente fala que usa o GPT para escrever legenda no Instagram. Para começar, que esse é um uso meio tosco. Tipo, beleza, você pode usar para isso, mas tem tanta coisa melhor. Você poderia estar usando, por exemplo, para pensar na sua estratégia de conteúdo no Instagram, para pensar no que você quer realizar, qual que é o seu objetivo por trás de realizar aquele post no Instagram, ou como que você pensa sobre a distribuição daquele post. Essas são coisas mais interessantes até para usar a IA para. Né? Mas o segundo motivo, porque ela é uma intenção importante, é para que a própria IA tenha mais contexto. E, de novo, a mesma analogia, se você está passando uma tarefa para um colega, para um funcionário, se você explicar por que você está passando aquela tarefa, não é sempre melhor? A pessoa vai entender. Opa, entendi. Ele não é louco, então tem motivo pelo qual ele está me pedindo isso. Né? É a mesma coisa com IA. O segundo passo, então, é a instrução. Por que isso é importante? É óbvio, porque você está pedindo alguma coisa para ele. Ele tem que entender o que é. A terceira é informação. Né? Por que isso é importante? É para que a IA tenha o máximo contexto possível para te responder melhor. Então, por exemplo, uma coisa que eu faço lá na Adapta sempre, eu tenho já um contexto salvo, que por sinal também é uma feature nossa, fica aí na cabeça, uma feature que a gente tem, que você pode salvar as informações, por exemplo, da sua empresa. Então, quando eu peço um prompt, eu já tenho lá salvo, eu dou um toggle, dou um clique, e ele já vai saber sobre a Adapta, eu não preciso explicar sempre para ele. Interação, né, é para melhorar a resposta da IA, é por isso que você faz, óbvio. Agora, dando alguns exemplos, então, como que você cria um prompt perfeito a partir desses 4 Is. Por exemplo, meu objetivo é criar um post que viralize no Instagram. Já melhor até do que legenda, né? Já está pedindo uma coisa um pouco mais interessante. Me ajude a pensar sobre como podemos fazer isso. Leve em consideração esses detalhes da minha empresa. Daí você dá os detalhes da sua empresa. E, por fim, depois que ela te dá uma resposta, pode falar, beleza, mas quero que você seja mais ousado, por exemplo, ou não, sei lá. Você pode falar o que você quiser, mas, enfim, aqui já é um prompt muito melhor do que o prompt que a maioria das pessoas tentam. Né? Mais exemplos. E antes de entrar em mais exemplos, outra coisa muito legal também, que vai ser fácil de vocês lembrarem e que também vai ajudar muito vocês. Eu falo que tem 4 coisas principais pelo quais você pode usar IA generativa. Ter ideias é a primeira delas. Tá? Então, ela te ajuda a ser mais criativo. A segunda coisa é aprender qualquer coisa nova. Em vez de perguntar para o Google, por exemplo, que você vai fazer uma pergunta, você tem que ser por keywords, né? Palavras só, você não consegue fazer uma frase no Google e receber bons resultados. Com inteligência artificial generativa é diferente. Na verdade, você deve ser específico. Você pode chegar, por exemplo, essa é a minha empresa, esse é o meu cargo, eu quero entender mais sobre essa stack de tecnologia que a gente tem aqui hoje, mas eu não sou uma pessoa técnica. O que você acha que é o mínimo que eu deveria saber para conseguir ter conversas melhores com o meu head de tecnologia? Porra, quero ver você tentar fazer isso no Google. O Google não vai entender. Você quis dizer, né? Ele não vai responder. Então, aprender é muito bom para fazer com IA. Pensar, que nem eu falei. Pense, se você tem uma coisa importante para pensar, você deveria pensar ela junto com a IA, porque ela vai te ajudar a preencher lacunas que não estavam preenchidas antes. E, por fim, é óbvio, escrever. Né? Se você usar a IA bem também, ela vai te ajudar a escrever. E se você souber usar melhor ainda, ela vai te ajudar a escrever de um jeito que não pareça que foi escrito por IA. Porque a maioria das pessoas, elas só pegam o que a IA escreveu no primeiro prompt, colocam lá no currículo, por exemplo. Né? Vocês devem ter visto uma notícia em que tem vários recrutadores já descartando automaticamente um currículo feito por IA. E eu, por exemplo, eu descarto as coisas que chegam no meu LinkedIn, ali no meu inbox, ou no meu e-mail, que foi claramente feito por uma IA, também, descartado automaticamente. Né? Porque é preguiça. Então, mas dá para usar ela bem para escrever. Então, dando um exemplo de como usar esses 4 Is aqui para escrever prompts melhores, nessa parte de ter ideias. Isso aqui foi um exemplo real, por exemplo, que eu usei lá na Belas Artes. Eles são um dos maiores clientes nossos, a faculdade. Quero mostrar aos professores da Faculdade de Belas Artes ideias de como seus alunos podem usar LLMs. Meu objetivo. Para isso, eu vou te mandar alguns começos, ideias de prompts em 4 categorias, nas 4 categorias que você viu agora, e você me entregue prompts que os professores possam usar.
ok? Daí eu passei as categorias e ele me deu vários exemplos de prompts lá, que eu já consegui mostrar para eles exemplos de prompts que eles poderiam usar. Né? Outro exemplo aqui, para aprender, por exemplo. Meu objetivo é criar o melhor curso do mundo sobre IA generativa para negócios. Quem tem os melhores cursos de IA generativa aplicada a negócios? Leve em consideração esses detalhes da minha empresa. E depois, por exemplo, você pode... Digamos que ele, nesse caso aqui, ele tinha me dado só exemplos de Harvard, Stanford, não sei o quê. Daí eu falei, não, quero exemplo de empresas menos conhecidas. Outro exemplo aqui, para pensar, por exemplo. Quero ter certeza de que esse contrato não é incomum ou predatório. Né? Atue como um advogado cético e detalhista e veja se esse contrato parece bom para mim. Copiar e colar o contrato no chat. E você pode ainda ser assim, ele te dá uma primeira resposta, você pode ser incisivo, né? Nada mais. E você pode até brincar com ele. Achei que você fosse melhor. Né? Mas funciona, pior que engraçado. Já viram que várias dessas coisas que talvez funcionaria com o humano, assim, para dar uma motivada a mais, funcionam também com LLMs. Outro exemplo aqui, então, para escrever, a nossa quarta categoria. Meu objetivo é criar um post que viralize no Instagram. Esse a gente já fez, não fez? Ah, não. Esse a gente já fez. Então, o template de ouro para vocês pensarem é esse daqui. Meu objetivo é tal coisa, seu objetivo. Daí você vai dar a instrução, a ação, o que você quer que ele faça. Leve em consideração esses detalhes. Aí você vai dar o contexto, mais informação. E, por fim, depois da resposta, você fala qualquer coisa para melhorar aquela resposta. Seja mais ousado, seja mais detalhista, ou não era esse que eu estava querendo aquilo, ou olha, esse template aqui é melhor. Enfim. Mas esse aqui é um bom template para vocês pensarem. Então, se vocês começarem a usar IA generativa assim, tenho certeza que vão ter resultados muito mais interessantes. O checklist, então, para vocês lembrarem, minha intenção está clara aqui nesse prompt? Dei a instrução correta? Dei toda a informação necessária? E eu dei feedback suficiente? Checklist básico para você pensar em cada prompt que você for usar. É bom, quando vocês estão tirando foto, quer dizer que está interessante, né? Então, tá bom. E, beleza. Quanto tempo eu tenho ainda? 10? Tô rápido, tô bem. Beleza. IA generativa em workflows. Lembra que eu falei? Primeiro nível, IA em tarefas. Segundo nível, IA em fluxo de trabalho, workflows. Terceiro nível, alguém lembra do terceiro nível? Quem arrisca? Ninguém arrisca. Ninguém? Agora vocês arriscam, né? Mas lembrando, segundo nível aqui, então, num fluxo de trabalho. O que é um fluxo de trabalho? Né? O que é um workflow, fluxo de trabalho? É uma sequência organizada de tarefas. Né? É uma sequência que tem... Esse aqui é o começo, esse aqui é o fim que a gente quer. Normalmente são várias tarefas. Às vezes é um fluxo de trabalho que só uma pessoa faz. Às vezes é um fluxo de trabalho que passa por várias pessoas. E normalmente, se ele passa por várias pessoas, dentro de cada parte tem também um mini fluxo. Né? Então, se você pensar, por exemplo, aqui um exemplo nosso, um fluxo de trabalho para criar anúncios, por exemplo. Eu imagino que muitos aqui já viram nossos anúncios nas redes sociais. Um fluxo de trabalho por exemplo, a gente tem uma ideia de anúncio. A ideia de anúncio vamos explicar o conceito do tape, né, das 4 categorias de prompts dentro de um anúncio. Da ideia até virar um anúncio, ele passa por várias etapas. Ele passa por um fluxo de trabalho. Né? Então passa a ideia, daí a gente escreve a copy, né, o texto do anúncio, vai para a gravação, vai para a edição, vai para o lançamento e depois revisa o que aconteceu. Isso é um fluxo de trabalho. Né? Nesse nível aqui de usar IA dentro de um fluxo de trabalho, poderia ser isso aqui. Então, por exemplo, na ideia, a gente já consegue ter ideias com o Adaptamon. Então, a IA entrou naquela etapa do fluxo de trabalho. Para a copy, a gente pode sempre revisar a copy também com o Adaptamon. Então, ela já entrou naquela parte de fluxo de trabalho. Na edição, aí ela entra muito. Né? Ela entra, vamos criar imagens com o Midjourney, que cria imagens. Vamos criar músicas com o Suno.ai. Vamos criar animações com o Runway AI. Né? Então, a gente já começa a entrar em várias partes daquele fluxo de trabalho. Então, esse é um exemplo de um workflow onde já está inserido IA, né? Nível 2. Se a gente for pegar aqui também, por exemplo, que eu dei o exemplo de revisão de contrato na Adapta, é óbvio, a gente tem advogado, mas a gente também sempre passa pela IA. Não tem por que não. É uma coisa que a gente faz em segundos e que às vezes a gente consegue ver alguma lacuna que nem o advogado viu, nem a gente viu. Certo?
Então, é um exemplo também, dentro de fluxo de trabalho, até assinar o contrato, dentro de uma das etapas, a IA está lá. O terceiro nível são os workflows automatizados, né? Que na Adapta a gente já tem alguns deles. A gente tem o Camilo, por exemplo, que é nosso assistente de suporte, que responde perguntas dos nossos alunos. A gente tem recuperação de vendas. Então, por exemplo, se vocês forem comprar a Adapta e no último segundo não comprarem, mas chegaram no checkout, chega um robozinho no seu WhatsApp, que eu acho que não se identifica como robô, né? Como se fosse uma pessoa, falando, opa, você esqueceu aqui de comprar e tal, compra. Então já tem isso. A gente tem também o que a gente chama de funil meta. Por que meta? Porque é meio metalinguístico, porque é uma IA que te ensina a usar IA e vende IA. Né? Então ela é meio meta. Inclusive, então, essa IA, por exemplo, ela atua sozinha. Né? É um workflow automatizado. É uma IA já atuando sozinha, sem que alguém entre nela. E até engraçado, da recuperação de vendas, por exemplo, o nosso robô de recuperação de vendas já vende mais do que todos os outros funcionários que fazem recuperação de vendas. E aí já vai também um negócio interessante. Isso que significa que a gente demitiu as outras pessoas? Não, elas estão fazendo outras coisas. Né? Que é também uma tendência que acontece. Não necessariamente porque foi uma coisa que foi substituída que a pessoa não tem mais utilidade. Nesse workflow de vendas, por exemplo, né? O lead chega no WhatsApp, a gente educa o lead sobre o potencial de IA, contorna objeções, faz follow-up, leva ao checkout. E tudo isso sendo feito pela IA. Então, não tem nenhum humano aqui. A IA está fazendo tudo isso. Então, isso é bem interessante. Isso é um workflow automatizado. Né? Tudo com a IA automatizando tudo. Aqui é o Camilo, para vocês verem. Aqui é esse aqui é uma campanha, por exemplo, indo para esse robô, que o robô já vendeu 1.300.000. Só o robô. Esse aqui é o anúncio que a gente fala do robô. Né? Daí ele vem para essa página, teste gratuitamente a IA no WhatsApp. E daí você vem aqui para o robô. Inclusive, aqui que eu falei para vocês, que vocês podem entrar, tá? Mas é legal mesmo. Essa IA, ela te ensina a usar IA. Então, você pode colocar o seu negócio, o seu trabalho, e ela vai passar por tudo que eu passei aqui para vocês, de como que eu posso usar, que ideias de prompts eu posso ter, tudo que você quiser, ela vai te ajudar a fazer. Tem até o QR Code para ficar mais fácil. Então, que eu falei, ela é totalmente automatizada. Nesse fluxo aqui, não entra nenhum humano. Só no final, talvez, se precisar. E eu quero ver vocês resistirem à persuasão dela. Né? Vamos ver. Espero que vocês não consigam. Mas esse é um exemplo legal. Né? Então, a gente já está fazendo isso em várias áreas da Adapta. Então, pelo menos no nível 1, eu falo, 100% da Adapta precisa estar. Então, 100% das pessoas precisam estar usando IA nas suas tarefas. Porque simplesmente não tem por que não. Né? E se você pensar nessas 4 coisas grandes que eu falei, né, que vocês podem lembrar dessa palavra tape, para se lembrar disso. Ter ideias, aprender, pensar, escrever. Se nessas 4 tarefas, se vocês estiverem usando IA generativa, se vocês usarem esse estilo de prompt dos 4 Is, vocês já vão ter resultados bons. Só com isso, vocês já vão ter resultados bons e vocês já vão estar melhor que 90% das pessoas. E esse era meu intuito aqui com vocês hoje. Então, espero que vocês tenham conseguido.